Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Está mais caro morrer em Uberlândia. Valores de serviços funerários são reajustados na cidade. De olho para o céu, Defesa Civil emitiu agora de manhã alerta de chuva severa para hoje no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Médica presa depois de sequestrar bebê em hospital, ela agora é suspeita de mandar matar uma pessoa. Sujo na praça, feirão de negociação promete ajudar quem deve e quer pagar. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro, o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Wagner, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação. Desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira. Já é quarta-feira ou ainda é quarta-feira? Aí você decide, tá certo? O importante é que seguimos juntos até 1h50 da tarde com muita informação aqui no Minas que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Bandzap liberado para você interagir comigo, participar do nosso quadro de hoje aqui sem ter voz ativa, tá bom? Lá na internet, estamos ao vivo no YouTube, a Band Triângulo tem um canal no YouTube que você pode se inscrever, acompanha a nossa programação ao vivo, pode acompanhar a hora que você quiser e nas redes sociais tem muita informação para você no nosso Instagram e Facebook, tá aí ó, @Band Triângulo e o meu @Bagnet, acompanhem, é um prazer tê-los online também. Terça-feira foi ontem. Hoje, quarta-feira, é dia de Médico do Povo. Então, para você participar, para a gente falar da sua saúde, você manda o nome e a idade e a pergunta, o médico responde para você, tá certo? Qualquer dúvida com relação à sua saúde, pode mandar para cá. Aquela dor que não passa, aquela cicatriz que não fecha direito, aquele problema, aquele zumbido do ouvido que é tradicional, manda pergunta para cá que o nosso médico responde para você, tá bom? E olha só, vamos começar o programa de hoje falando aí então dos preços dos serviços funerários que estão mais caros em Uberlândia a partir de então. O percentual varia de acordo com o tipo de serviço. Vamos entender com ele que está mais vivo do que nunca, meu amigo Carlos Vilela. Boa tarde para você, Vilela. E tomara que continue assim por um bom tempo para não ter que pôr a mão no bolso, viu, Bagnet? Boa tarde para você e para todos ligados no Minas. Mas essa é a verdade e esse reajuste, inclusive, já foi publicado no Diário Oficial do município. O aumento é com base no INPC, de acordo com a justificativa do Poder Executivo. E como você disse, morrer está mais caro. Eu vou passar alguns dados aqui, como por exemplo, o último reajuste aconteceu em 2023 para todos estes serviços que nós vamos falar. Enterro, que custava até ontem R$ 187,00, sobe agora para R$ 203. A lápide, que fica lá sobre o túmulo, que era R$ 46,75, sobe para R$ 50,82. Aquela gaveta de 5 anos, de R$ 964, sobe para 1.048, a gaveta perpétua, que sempre foi mais cara um pouco, sobe de 1928 para 2006. A exumação de cadáver, né, que é a mudança de local de sepultamento, sobe de 187 para 203. Já a manutenção do jazigo, 336, que era em 2023 até agora, sobe para 366. Preço de velório também está reajustado, Bagnet, de 336 até então, passa para 366,32. As urnas, que normalmente é a parte mais cara de um serviço funeral, sobe de 386 a 2.068 para 420 a 1.608. E o aluguel da sala de velório, que normalmente varia entre 529,708, varia agora entre 575 e 769. E a preparação de corpo sobe de 529 para 575.
o traslado, se for necessário, de 1,67 quilômetro rodado para 1,81 o quilômetro rodado. Como você disse, não é só a vida que está cara não, Bagnete, e o trocadilho não é nenhuma brincadeira, viu? É difícil hoje o serviço funeral, além de toda a carga emocional de quem perde um ente, não é mesmo? Exatamente, Carlos Vilela. Ficou aí um tempo, né, sem reajuste, então aí agora o reajuste chancelado pelo município, né? O que nos chama a atenção é que morreu a discussão a respeito da abertura de novas funerárias na cidade de Uberlândia, né? A quantidade de empresas prestando serviços funerários é proporcional ao tamanho da população. Uberlândia hoje conta com 3, né? Houve um início de uma discussão na Câmara Municipal, um projeto foi apresentado, mas não foi adiante e continua por isso mesmo. Talvez a livre concorrência poderia até baratear esses preços. Então, nobres vereadores e vereadoras, vamos retomar a discussão. Uberlândia comporta aí, pela quantidade de população, de 6 a 8 funerárias, se me recordo bem da discussão anteriormente, ano passado isso. Durante todo o mês de novembro acontece mais uma edição do Feirão Limpa Nome. É isso mesmo, renegociação de dívida em todo o país. Então, quem não conseguiu arcar com os compromissos, é hora de pôr a casa em ordem, as contas em ordem. E isso é sempre muito normal nessa época do ano, até porque está se aproximando o 13º salário. Maria Eduarda tem as informações desse mutirão de negociação. Muito boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que acompanha a nossa programação. E já começou o Feirão Limpa Nome do Serasa em parceria com os Correios. Neste ano, as negociações têm aí a questão de uns descontos de até 99% das dívidas e cerca de 1,6 mil empresas estarão participando. A ação segue até o dia 30 de novembro, né, até o final do mês, e os interessados podem participar tanto pelo site, pelo aplicativo e também presencialmente em qualquer agência dos Correios. Lembrando que é necessário seguir, né, os horários de serviço da agência, apesar de ser gratuito o atendimento. Caso a pessoa vá presencialmente, é necessário levar um documento oficial com foto. Além disso, as condições de negociação são as mesmas, tanto presencial quanto online. As negociações desse ano começam com parcelas a partir de R$ 9,90. De acordo com o Serasa, o Brasil hoje tem cerca de 79 milhões de pessoas inadimplentes e mais de 313 milhões de débitos ativos, que somam aí 497 milhões de reais em dívidas. O valor médio de dívida por pessoa é de aproximadamente R$ 6.000. As principais causas dos endividamentos são de cartão de crédito, de serviços básicos como energia, água e empréstimos com empresas financeiras. Então, você que tiver essa oportunidade de renegociar suas dívidas, pode ser tanto presencial quanto online o mês todo, viu, Bagnete? Obrigado, Maria Eduarda. Agora é a hora, né? O que a gente estava falando, mês de novembro, né, o trabalhador recebe a primeira parcela aí então do 13º salário até o dia 30 de novembro, é aquela parcela que vem sem descontos. A segunda parcela vem até o dia 20 de dezembro, aí já vem os descontos usuais. E aí começam os feirões de negociação justamente para as pessoas que não conseguiram arcar com seus compromissos, possam pagar as suas dívidas, se isentam aí de multa e juros normalmente, né? Organiza a vida, renova o crédito e aí porque também já estão de olho em Black Friday, Natal que está chegando, então é um círculo, né, que acontece. Ninguém gosta de ficar devendo, né? Tem uns picaretas aí que eu vou te falar, viu? Tem uns picaretas aí, ó, que vão empurrando com a barriga e é pura malandragem. Conheço uns malandros aí que não pagam de jeito nenhum, mas via de regra o brasileiro é ordeiro, gosta de pagar em dia, pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Mas tem uns vagabundos aí que eu vou te falar. Você lembra o caso da médica que sequestrou um bebê num hospital aqui em Uberlândia, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia? Pois bem, ela agora passa a ser suspeita
de mandar assassinar uma pessoa, isso no ano de 2020. Vamos entender que investigação é essa, que conexão uma coisa com a outra tem com Carlos Vilela, que está lá no nosso Pentágono, aí, o encontro, né, a reunião de todas as forças de segurança. Vilela. Exato, falamos ao vivo aqui da 9ª RISP, Região Integrada de Segurança Pública de Uberlândia, para onde foi trazida a médica Cláudia Soares Alves, que, como você disse, em julho do ano passado protagonizou um fato de repercussão nacional ou até internacional, quando sequestrou um recém-nascido, uma recém-nascida do setor de maternidade do Hospital de Clínicas e fugiu com essa bebezinha para a cidade de Tumbiara, Goiás. E depois ela foi presa e estava nessa condição em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. A ligação, como você disse, Bagnetti, tem muito sentido. A Polícia Civil de Uberlândia, através da 1ª Delegacia Regional aqui, bateu em cima desse caso até pelo seguinte fato. Todas as informações acerca do que aconteceu com esse rapto da bebê levou a polícia a um outro crime que também de dimensão seríssima, cometido pela médica Cláudia Soares. Esse assassinato aconteceu em Uberlândia, mais precisamente no bairro Roosevelt, no ano de 2020, quando a farmacêutica Renata Boccato Denari foi assassinada quando chegava para trabalhar na porta da farmácia que ela trabalhava no bairro Roosevelt. Ela foi surpreendida por um homem que entregou um pacote e como álibi de um outro assunto e já descarregou a arma em cima dessa vítima que morreu no local. O trabalho da 1ª Delegacia de Uberlândia foi minucioso e foi muito a fundo, porque através desse assassinato foi cruzando todas as informações e chegou-se a apurar que essa médica mandou matar essa farmacêutica porque ela teria sido ex-mulher de um homem que foi casado com a farmacêutica e tinha uma filha em comum. Isso, o pano de fundo de toda essa história macabra, Bagnetti, é o desejo que essa médica tinha de ter uma filha. Haja vista o sequestro da bebezinha no hospital e esse crime teria sido para poder ficar com a filha do ex-marido. A polícia apurou tudo isso e inclusive chegou aos executores. Ela, como mandante, contratou 2 pessoas, vizinhos dela na cidade de Itumbiara, para vir até Uberlândia e fazer o trabalho. Agora, todos já estão presos. A médica deve ser agora conduzida aqui da RISP para a penitenciária. Os 2 envolvidos, que diga-se de passagem, pai e filho, já vão ser levados para o presídio Jaci de Assis e a polícia agora vai finalizar todas essas investigações, mas o caso envolvendo essa médica e outras situações criminosas que ela também já teve envolvida é de estarrecer. Mas ela está presa novamente aqui em Uberlândia. É com você. Obrigado, Carlos Vilela, pelas informações, muito bem explicado, né? Mais um caso aí atribuído a essa médica, que é tão terrível ou mais que o anterior, aonde ela aí se tornou uma pessoa pública, né? Primeiro aí tiraram uma criança recém-nascida de dentro de um hospital público, né? E agora então recaindo sobre ela como mandante de um crime em função de um relacionamento, né? Essa investigação precisa ser aprofundada e essa médica precisa aí de um acompanhamento mais de perto para tentar entender se ela, né, as faculdades mentais dela, se ela tem algum problema mental, psicológico, porque são 2 casos terríveis. 2 homens e uma mulher foram presos em Uberlândia, suspeitos de matar um homem na madrugada de ontem. Você lembra um corpo que foi encontrado no banco de trás de um carro abandonado no bairro Daniel Fonseca, aqui em Uberlândia? Marcas de tiro? Eles são suspeitos desse crime. Na pequena rua de terra, no bairro Daniel Fonseca, o tênis do Eduardo Henrique, um comerciante de 26 anos que foi brutalmente assassinado com um tiro de espingarda calibre 12. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, por volta das 2h30 da manhã. O local tem pouco movimento. A PM foi acionada cerca de 3 horas depois. Durante a madrugada,
tivemos um acionamento por parte de um popular de que tinha escutado um estampido de arma de fogo, né, e alguém supostamente gritando. Por volta das 6 horas da manhã, né, diante de algumas informações posteriores de que havia um indivíduo debruçado metade para dentro, metade para fora do veículo, na rua Itabira, próximo ao campo de futebol lá no bairro Daniel Fonseca, a equipe deslocou até o local e constatou que realmente havia um indivíduo em óbito. No local do crime, a Polícia Militar conseguiu identificar a vítima, Eduardo Henrique, de 26 anos. Informações que foram passadas para a Polícia Civil, que foi até a casa do homem. E lá, indicado pela mãe, os policiais tiveram acesso ao WhatsApp web, que estava aberto no computador. E lá conseguiram encontrar uma conversa com uma garota de programa. Com essas trocas de informação, a gente identificou essa suspeita e identificamos onde ela estava aqui na cidade de Uberlândia. As guarnições da Polícia Civil e Militar deslocaram para o local, onde encontramos ela, e estava acompanhado de um rapaz do sexo masculino, e já durante essa primeira entrevista lá, a gente constatou a participação desses dois, né, nesse homicídio. O que se sabe até então, 2 indivíduos que tinham problemas anteriores com a vítima, né? Um desses se relacionava com essa garota de programa e já tinha saído com ela em outra oportunidade. E esses dois, para se vingar dessa vítima, solicitou que essa pessoa do sexo feminino fizesse um contato com a vítima e marcasse um programa. E, posteriormente, esses dois chegaram com a espingarda e executou sumariamente ali a vítima. Os suspeitos levaram o celular da vítima e a chave do carro e disseram que anunciaram um roubo. Situação que foi reforçada pela garota de programa, que passou essa informação para a mãe do Eduardo. Mas depois das investigações, a polícia descobriu a verdade: um assassinato premeditado. Um dos suspeitos tem 26 anos, o outro e a mulher, 26. Todos possuem uma extensa ficha criminal, com o tráfico de drogas sendo o delito em comum. As investigações continuam e existe a suspeita de uma 4ª pessoa envolvida. Até porque a gente não encontrou a arma de fogo que foi utilizada, onde esses indivíduos que foram presos indicaram. Tá aí então um trabalho super ágil da Polícia Civil. Em menos de 24 horas conseguiu identificar os suspeitos do crime e prender 3 dos 4 suspeitos. Você está vendo aí um crime premeditado, um crime que foi planejado, que tem aí requintes de crueldade, que tem aí um quê de vingança, porque os 2 camaradas presos, de acordo com a polícia, já tinham um desentendimento anterior com esse homem que acabou sendo assassinado. Então é um caso mirabolante que a Polícia Civil conseguiu desvendar em menos de 24 horas. E um homem foi esfaqueado na manhã dessa quarta-feira no bairro Tibéria, em Uberlândia. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas durante o deslocamento a Polícia Militar informou que já havia realizado o socorro da vítima, levando para o Hospital de Clínicas da UFO. De acordo com quem viu aí o ataque, o homem teria sido cercado por 3 pessoas que estavam em uma motocicleta. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. O estado de saúde dele aí requer cuidados. Está internado lá no Hospital de Clínicas da UFO. Que violência, hein? Que casos terríveis esse aqui na cidade de Uberlândia. Deixa eu te perguntar, o seu projeto está parado? Eu sei o que é sonhar com acabamento perfeito e o orçamento não fechar, né? Aquele impossível que a gente aceita. Mas agora vai, já está acontecendo e é o mês inteiro, eu garanto para vocês. Todo dia uma oferta incrível para você. Sim, a virada do jogo na Black November da RC Distribuidora. Você tem a chance de tirar o projeto do papel. É isso mesmo, o sonho virar realidade. Não é sorteio, não. São descontos reais naqueles produtos que você sempre desejou, com a qualidade que a RC sempre entrega, né? É a oportunidade de fazer o seu sonho acontecer sem apertar o orçamento. Isso é bom. Não deixe para amanhã, venha para a RC Distribuidora, transforme o seu projeto antes que o ano acabe. Aproveite a maior Black November de todos os tempos. Está em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos.
Uma capivara provocou uma correria danada hoje de manhã, quarta-feira, ali nas imediações da Avenida Raulino Cota Pacheco, no bairro Martins, em Uberlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal circulava pela via, tentou fugir, foi um corre, pega, não pega. Aí então, quando a equipe se aproximou, durante a perseguição, o animal foi atingido por uma motocicleta que passava no local. Olha só, com o impacto, o motoqueiro caiu, não precisou de atendimento médico, só deu uma escafolada. Já a capivara foi contida e encaminhada ao hospital veterinário, que informou que o animal não sofreu fraturas, tá? Apresenta alguns ferimentos na cabeça, no focinho ali, mas tudo contornável, você está vendo aí, né? Então, olha só, parece que nem em função disso, é uma briga com outra capivara que pode ter provocado aí os ferimentos. Tá? Ainda de acordo com a equipe, a capivara está estável, a expectativa é que depois da recuperação aí dos ferimentos ela seja devolvida ao habitat natural. Será que ela vai lá para o Parque do Sabiá? E da onde que veio essa capivara? Porque capivara a gente sabe lá no Parque do Sabiá, tem muitos, bonitinhos lá. Capivara está na moda, né? Tem frufruzinho de capivara, pelúcia de capivara, gelatina de capivara, tem de tudo. Mas lá no Martins, de onde será que ela veio, Pete? Do Beirabinha. Tá aí, ó. Pode ter vindo do Beirabinha ali, ó. Pegou a Getúlio, subiu. Tá aí, ó. O GPS da capivara com meu amigo Pete. Que coisa. Depois de emocionar e também assustar moradores, a onça parda, o negócio que também está bem selvagem hoje, hein? Lembra da onça de Chaveslândia? A gente falou para você que ela ia ser devolvida à natureza. Enfim, ela está em casa, né, meu amigo Carlos Vilela? Exatamente. E o que a gente pode ter certeza é que essa onça parda açuçuarana, um macho de 2 anos, um jovem de 2 anos, o que ele não vai querer por um bom tempo, Bagnete, é a exposição, a mídia, as lentes. E a soltura da onça foi assim, né, cercada de muita técnica, muito cuidado e muita também emoção, né, porque depois de que foi feito o resgate dessa onça, trazido para Uberlândia, onde ficou no hospital veterinário, teve todos os cuidados necessários para se certificar de que ela estava muito bem de saúde. Foi feita aí a soltura numa área de mata, próximo ao habitat em que essa onça também vivia antes de ser capturada. E a grande pergunta é o seguinte, será que o Scar, como foi batizado essa onça, tem interesse em voltar ali para as imediações de Santa Vitória, de Chaveslândia? Até porque há indícios de que outros da mesma espécie já andaram passeando por lá. É esperar para ver, Bagnete. Charada tá solta, hein, Carlos Vilela? Obrigado pelas informações. Cansei da onça, tá bom. Já falamos demais dessa onça, deixa ela quietinha para lá, daqui a pouco você volta, viu, Vilela? Uma jovem de 22 anos, tá, com 39 semanas de gestação, entrou em trabalho de parto durante a madrugada dessa quarta-feira, bairro Guarani, aqui em Uberlândia. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, iniciou o transporte até o Hospital Municipal. Durante o percurso, a mamãe sentiu fortes contrações, que foi evoluindo e ela acabou dando à luz dentro da viatura. Olha aí a equipe, a mamãe, segundo os bombeiros, o bebê veio ao mundo chorando, coradinho, sem nenhuma intercorrência, só estava ligeirinho, não esperou nem chegar no hospital. A mamãe e o recém-nascido foram encaminhados ao Hospital Municipal, onde ficaram aos cuidados da equipe de obstetrícia. Ambos passam bem. Tá aí, então, seja bem-vindo esse pequenininho. Ou é pequenininho, alguém sabe? Olha que bonitinho, hein? Mamãe, parabéns, parabéns, papai. E, claro, a equipe do resgate, pessoal do SEAT, bombeiros, todo mundo aí. Quanta emoção, hein? O danadinho é ligeiro, hein? Ligeirinho, chegou no meio do caminho. Com essas belas imagens, era do menininho, não era aqui não. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, não sai daí. Na sequência, Médico do Povo, mande sua pergunta, eu volto já. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição.
e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Batata extra, cenoura ou beterraba, 2,98 kg. Leite Bonolate 1 litro, 3,79. Macarrão Vilma com ovos 500 gramas, 3,79. Costelinha suína congelada sadia, 13,99 o quilo. Colchão mole bovino, 35,99 o quilo. Ovos brancos Rancho da Lua, 20 unidades, 10,98. Bernardão, 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Brasileiras Parafusos. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, Nossa Senhora das Graças em Uberlândia. Black Friday Casa dos Pisos. Piso 75 por 75, R$ 29,90. Porcelanato 78 por 78, R$ 49,90. Piso 43 por 43, R$ 19,90. Casa dos Pisos em Uberlândia. Rua das Durandas, 9. Qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir? Seguir o que tem aí dentro de você. A sua verdade. Seguir o coração. Com o aroma e o sabor de 3 corações, você está sempre pronto para seguir o coração. Autos Car Play, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado ao vivo, a partir das 9 da manhã, novidades sobre o universo automotivo. O Autos Car Play é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos Car Play. Anunciou, vendeu. Oferecimento, Euroville GWM Uberlândia, Avenida João Naves de Ávila 3280. Desacelere, seu bem maior é a vida. Toda quarta-feira é dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. Com ele, doutor Rodrigo Penha, consulta agendadíssima. Tudo bem, doutor? E pontual, né, Bagnet? E pontual. Seja bem-vindo. Saúde tá boa? Excelente. Tá certo. Para você participar é muito fácil. O Bandzap tá liberado. Peço que mande o nome e a idade. A sua dúvida, o doutor Rodrigo Penha responde para você. Hoje a gente vai começar diferente aqui o nosso quadro Médico do Povo, porque ontem, doutor, falávamos aqui, atualizávamos os números de casos suspeitos de sarampo em Uberlândia. E Uberlândia é a única cidade de Minas Gerais que está aí investigando 16 casos, doutor, e 2 casos confirmados. E enquanto falávamos, surgiram várias perguntas. Bagnet, o que é o sarampo? Quem teve sarampo uma vez pode pegar de novo? Só criança se vacina, um adulto pode se vacinar também. Gostaria que o doutor Rodrigo Penha fizesse um apanhado dessas informações para a gente esclarecer o pessoal de casa. Vamos começar do começo, né? Sarampo era uma doença que tinha deixado de existir. Sim. Era uma doença, nem na minha infância já não existia mais sarampo por causa da vacinação. Então, a doença deixou de existir porque os níveis de cobertura vacinal eram acima de 95%. No Brasil, recentemente, e principalmente pós-Covid, as pessoas começaram a deixar um pouco de fazer as vacinações costumeiras por medos infundados. Sempre todo mundo vacinou. O programa de imunização brasileiro, ele é um exemplo no mundo todo. E aí, por essa falta de conhecimento ou informações falsas, algumas pessoas deixaram de vacinar achando que a vacina não era tão importante. E aí aconteceram, ao ano retrasado, alguns casos que vieram da Venezuela e a doença começou a ressurgir no nosso meio. Ressurge por quê? Porque a cobertura vacinal não está adequada. Então, confirmando, a maioria são suspeitos, a maioria desses casos suspeitos não vão se confirmar, já está sendo descartada, mas é muito importante. Se confirma um caso, a gente faz o que a gente chama de cobertura vacinal, um bloqueio da região. Por exemplo, se um bairro onde foi localizado faz o bloqueio daquela região, porque ela é uma doença altamente transmissível. Então, quase todo mundo pegava sarampo, igual catapora, quase todo mundo pega. Altamente contagioso. E é uma doença boba, simples, que não dá nada? Não é bem assim. Ela pode sim causar complicações, pode causar complicações neurológicas, pode causar infecções secundárias e levar até a morte. Então, assim, agora não adianta todo mundo desesperar. Então, precisamos de refazer a cobertura vacinal e ter mais responsabilidade. E na suspeita de algum caso, principalmente manchas vermelhas pelo corpo, procurar um posto de saúde para fazer a investigação adequada do caso.
Perfeitamente, doutor. Eu aproveito, né? Aí as perguntas já vão chegando. Eu estou aqui com cadê o nome da nossa amiga? Mas eu vou fazer a pergunta aqui, doutor. É uma pessoa com 50 anos, diabetes, hipertensão, cardiopata, mas tudo controlado. Ela pode se vacinar contra o sarampo? Pode e deve sim. Lembrar que acima dos 50 anos não é só o sarampo, tem as vacinas todas que a gente fala. Então precisa de imunizar, tétano, difteria, todas as outras vacinas. E na rede particular, acima dos 50 anos, tem também a vacina da dengue. O ano passado nós tivemos vários casos de óbitos por dengue. Então já existe na rede particular a vacina da dengue, chama Qdenga, e a vacina do herpes zoster, que também são 2 doses na rede particular. Então, além de completar as vacinas da rede pública, fazer também essas vacinas para ficar protegido, porque essas doenças trazem muito desconforto ou podem levar até o óbito. Essa pergunta é da Paula, tá, doutora? Ela está acompanhando a gente aqui. A gente vai fazer uma pausa aqui nas respostas, porque a gente está falando... Como é que é, meu diretor? Ah, tá. Porque Uberlândia, como foi dito aqui, é a única cidade que investiga a suspeita de casos de sarampo, mas em Araxá, tá, o município está fazendo um alerta. A gente está restabelecendo a conexão com o César lá para a gente trazer essa informação e aí a gente trazer mais detalhes a respeito do sarampo. Ó, doutor, tem muita pergunta aqui e aí a gente segue aqui na sequência respondendo. Boa tarde, Bagnete. Eu sou o Hélio, tenho 53 anos, estenose na uretra. Todos têm que operar. Se estiver urinando normal, se não estiver doendo, deixa sem operar. Qual que é a orientação que o doutor pode passar numa situação como essa? Obrigado, Hélio, pela pergunta. Hélio, obrigado. Interessante. Então, o canal da urina, a uretra, está tendo uma estenose. Por que você fez o diagnóstico? Porque você teve sintoma. Então, você fez só o diagnóstico porque teve alguma hora, teve o sintoma. Se esses sintomas atrapalharem, principalmente se a bexiga ficar muito cheia, você tiver dificuldade em esvaziar completamente a bexiga ou infecção urinária de repetição, tem que operar sim, tem que fazer a cirurgia. Mas se estiver tudo bem, você vai só fazer o acompanhamento. Lembrando que para quase tudo em medicina, a cirurgia ela é o último recurso. A gente deixa para operar quando o tratamento clínico não funciona, na maioria das vezes. Doutor, quem está participando conosco agora é Aldene, 53 anos. Gostaria de saber do doutor o que fazer quando a tireoide está desregulada, mesmo tomando medicação. Ela passa aqui o nome do remédio, ela está tomando Tapazol. Ó, interessante, hein? A gente pode ter basicamente 2 problemas da tireoide. Tireoide é uma glândula que a gente tem aqui no pescoço, ela parece uma borboletinha, uma glândula bem pequenininha. E ela pode ou produzir muito hormônio, no caso de inflamação, que a gente chama de tireoidite, ou produzir pouco hormônio. Quando a gente perde a glândula, ela inflamou, ela perde a sua função. 99% das vezes, o que acontece é que você tem uma inflamação, principalmente as mulheres, causada pelo próprio organismo, ela perde, para de produzir hormônio e a gente repõe o hormônio. O médico vai fazer inicialmente exames a cada 3 a 6 meses, até achar a dose ideal que você precisa e depois a cada 1 ano repete para ajustar essas doses do hormônio tiroidiano. No caso da Aldeni, é o contrário. Ela está produzindo muito hormônio tiroidiano e isso aí pode dar o que a gente chama de hipertiroidismo. O olho fica regalado, a pessoa fica agitada, o coração fica muito acelerado, então os sintomas são desagradáveis. Então, vai usar o Tapazol e aí existe uma dosagem, então o médico vai acertar essa dosagem do Tapazol pelo tempo e pode usar também alguns remédios para conter esses efeitos colaterais. Então, ela está desregulada porque precisa de um ajuste desse remédio Tapazol, a gente precisa de ajustar a dose, né? Isso leva um tempo, às vezes você começou a tratar há pouco tempo, por isso que você está com essa impressão. E sempre repetir o exame lá do TSH. Como que eu vou saber se o seu Tapazol está adequado, se o TSH não estiver muito baixo? Se ele der lá 0,0001, quer dizer que você está tendo muito hormônio tiroidiano, precisa de aumentar a dose do Tapazol. Doutora Joyce, tem uma pergunta aqui, talvez uma das mais clássicas do nosso quadro Médico do Povo. Doutora, adivinha? Boa tarde, Bagnete. Boa tarde, doutor. Meu marido, 63 anos, ele tem um zumbido no ouvido e está aumentando. Como resolver isso, doutor? Obrigado, Joyce. Essa é uma pergunta recorrente aqui, né, doutor? A idade dele é? O esposo da Joyce está com 63 anos. Então, Joyce, a gente tem um padrão para atender isso. Primeiro, saber se ele foi exposto a ruído, se ele, saúde ocupacional. Se ele trabalhava com caminhão, se ele trabalhava em empresa, em um lugar que teve muito ruído, ele pode ter tido alguma lesão e aí está favorecendo isso aí. Outra coisa, algumas doenças clínicas podem cursar com zumbido no ouvido.
Então, primeiro precisa de consultar um médico, um clínico geral, para avaliar a saúde dele como um todo. Depois que fez isso, vai procurar o otorrino e fazer o exame da audiometria para saber se está tendo perda auditiva, porque o zumbido pode ser parte da perda auditiva. E aí sim o médico vai conseguir recuperar isso. Lembrando sempre que zumbido é difícil tratar, incomoda bastante, demora e às vezes existem até alguns aparelhinhos que a gente coloca que ele vai emitir um som para contrapor esse zumbido, para tirar essa sensação de desconforto, principalmente à noite, a hora que tudo fica mais quieto, que ele silencia para dormir, esse zumbido incomoda bastante, tá? Mas tenha paciência, tanto a investigação como o tratamento são demorados e exigem bastante paciência do paciente. Doutor, pergunta do Mauro Sérgio, lá de Araguari, tem 49 anos. Há um ano atrás fiz uma cirurgia cardíaca, ponte mamária, e no outro dia tive um infarto. O doutor fez um cateterismo e a veia só tem 50%. Sinto dor no peito e que sobe para a mandíbula com certo formigamento. Que orientação o doutor pode me passar? Então é interessante. Ó. Então você tinha lá várias veias, várias artérias do coração, as coronárias obstruídas, e a sua opção foi por cirurgia. Então foi lá e fez a ponte. Depois que fez a ponte, você fica lá no pós-operatório. E como são artérias muito finas, pode ter nesses primeiros dias alguma complicação. E você teve dor ali no pós-operatório, voltou para o cateterismo, viu que estava tendo um infarto, uma obstrução e pode até ter colocado um stent ali. Você tem que lembrar que duas coisas importantes. Primeiro, que você precisa de fazer acompanhamento. Se aqueles fatores de risco não forem resolvidos, eu fumava, não parei de fumar, eu estava obeso, não perdi peso, pressão não controlei, diabetes nem o colesterol, você pode voltar a obstruir outros vasos. Não é porque você fez a ponte de safena, você não vai obstruir outros vasos. Pode sim, comumente acontecer isso. E se está tendo dor ou sintoma, você precisa fazer uma investigação para saber se não tem nada que pode ser feito para melhorar. Né? Não é comum hoje, com o tratamento que a gente tem com a tecnologia, o paciente ficar sentindo angina. Então, se essa dor no peito está te incomodando e ela é bem característica do jeito que você falou, vem para a mandíbula, vem para o braço, você precisa de voltar no seu cardiologista para que ele solicite novamente um cateterismo para ver o que precisa fazer para melhorar a oxigenação do seu coração, a irrigação do seu coração, porque não é comum ter angina no pós-operatório. Doutor Rodrigo Penny continua conosco aqui no programa. Daqui a pouquinho ele retorna para responder as suas perguntas. O BandZap segue à sua disposição. É só mandar a dúvida para cá, doutor Rodrigo Penny responde. Combinado, doutor? Combinado. Muito obrigado por enquanto. Olha só, quarta-feira é de alerta para temporais severos em Uberlândia e todo o Triângulo Mineiro. O IMET emitiu o aviso nível 2 para a nossa região. Maria Eduarda, ela volta ao vivo aqui trazendo as informações. Maria Eduarda. Tem alerta de tempo severo em Uberlândia e também toda a região mineira, do Triângulo Mineiro, né? O Instituto Meteorológico emitiu um aviso de nível 2. O que significa isso, né? Condições favoráveis para tempestades com ventos fortes, raios e possibilidades de chuvas de granizo. Ao longo da tarde e noite, a instabilidade aumenta e as chuvas podem vir com maior intensidade, principalmente nas cidades como Uberlândia, Uberaba, Araxá, Frutal, Patos de Minas e também Patrocínio. Os acumulados de chuvas podem variar entre 20 a 40 milímetros, com riscos de alagamentos e quedas de árvores. Por isso é importante que a população se atente e redobre a atenção neste momento, evitando aí essas áreas alagadas, se abrigar em árvores, retirar os veículos que estiverem próximo das árvores e também desligar os aparelhos eletrônicos durante as descargas elétricas. Apesar das chuvas, a temperatura em Uberlândia continua alta aí durante o dia, em cerca de 34 graus. Importante se proteger neste momento, viu, Bagnete? Obrigado, Maria Eduarda. A chuva pode vir, mas vem mansa, sem trazer estragos, porque de fato está um calorão danado, tá certo? Vem comigo, porque aqui você também é um repórter. E olha só, o Rodrigo, morador aqui do bairro Santa Mônica, ele mandou pra gente através do BandZap essas imagens que mostram a situação da rua onde ele mora nos dias de chuva. Segundo ele, a rua Joaquim Carlos Fonseca não tem bueiros para o escoamento da água. E aí você já viu, né? Para piorar, toda a água que desce da rua Doutor Laerte Vieira Gonçalves acaba escorrendo lá
o que faz com que a água suba nas calçadas, entre nas casas. Rodrigo contou que já pediu ajuda para resolver o problema, mas até agora nada foi feito. Me recordo do dia que o Rodrigo mandou para a gente, né, que foi justamente na última chuva que ele fez aí as imagens e mostrou para nós. Nós entramos em contato com o DEMAI, que informou que o novo plano diretor de drenagem, que está em processo de elaboração, já prevê estudos de melhoria no sistema de drenagem pluvial na região do bairro Santa Mônica. Previsão para ficar pronto não tem, Rodrigo. Você viu aí, na resposta dele não tem. Nós falamos recentemente no Band Entrevista aqui sobre esse plano de drenagem para toda a cidade de Uberlândia, com foco principalmente nas avenidas com a maior área de alagamento, né? E isso é um projeto a médio e longo prazo. Precisava rever essa questão que é pontual. Rodrigo, a gente segue acompanhando e vamos tentar aí então avançar nessa situação que você mostra pra gente. Se chover hoje, já viu, né? Olha lá em Uberaba foram apreendidos 15 quilos de drogas. 2 pessoas suspeitas foram detidas pela polícia. Vamos saber mais informações com o Juliano Carlos. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais um trabalho feito em conjunto, Polícia Militar e denúncias da população. Os militares do Tático Móvel foram até o bairro Zeca Mendes após receber informações sobre um suspeito que estava entregando drogas utilizando um veículo Gol de cor preta na modalidade delivery, Bagnete. Então os policiais militares fizeram rastreamentos, viram o suspeito, ele foi abordado e no banco do passageiro já foi encontrado 2 tabletes grandes de maconha que pesaram mais de 1 quilo cada. Ao ser questionado sobre o endereço dele e mais drogas na residência, o homem falou que não tinha mais drogas e falou que morava no bairro Terra Santa. Os policiais militares continuaram as buscas e encontraram um contrato de locação de uma casa no bairro Jardim Espanha. Então, Bagnete, esse aí mordeu no arame depois da mentira, a casa caiu, os policiais foram até essa casa que tinha esse contrato de locação, abordaram o segundo envolvido e durante buscas foram encontrados cerca de 15 quilos de maconha, sendo 9 tabletes grandes, além de outras porções e também materiais relacionados à droga, cadernos com anotações, 5 balanças de precisão, 2 munições, além de dinheiro e aparelhos celulares. O carro foi removido ao pátio credenciado pelo Detran e os 2 suspeitos de tráfico de drogas e posse irregular de munições foram levados até a delegacia. Eles tiveram as prisões confirmadas durante a madrugada, estão na penitenciária e devem passar pela audiência de custódia agora à tarde. Bagnete. Tá certo, Juliano. Obrigado pelas informações. Vamos ver se essa dupla aí sai de circulação por um tempo, né? Começaram agora a lojinha de droga lá, o delivery, mas caíram do cavalo. Deixa eu te perguntar, qual o seu maior sonho? Comprar uma casa, montar o seu próprio negócio, fazer aquela viagem com a família? Então olha a dica, hein? Compre o Triângulo da Sorte, que tem sorteio especial, são mais de 400 mil reais em prêmios. Só no 4º prêmio, minha gente, 300 mil reais, é isso mesmo, 300 mil reais para você realizar o seu sonho. Primeiro prêmio, 20 mil reais. Segundo prêmio, mais 20 mil reais. E no terceiro prêmio, 40 mil reais. No 4º prêmio, aí sim, 300 mil reais, tudinho para você. E nos giros da sorte, são 20 prêmios de R$ 1.500 cada um, tá certo? São mais de 400 mil reais em prêmios. E você pode comprar o seu Triângulo da Sorte e pagar pelo Pix. Qual o seu maior sonho? Comprar uma casa, montar seu próprio negócio ou fazer aquela viagem com sua família. Então compre o Triângulo da Sorte, que tem sorteio especial com mais de 400 mil reais em prêmios. E só no 4º prêmio tem 300 mil reais. Para você realizar seus sonhos. No primeiro e segundo prêmio, 20 mil reais em cada. No terceiro, 40 mil. No 4º prêmio, 300 mil reais. Quanto? 300 mil reais. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. Isso mesmo, são mais de 400 mil reais em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Garante seu Triângulo da Sorte, vou fazer um intervalo rapidinho. Na volta já tem Médico do Povo. Eu espero você. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição.
Sua casa merece o melhor. Black November RC. Com descontos inacreditáveis. Tecido extra, mais brilho, R$20,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$66,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$49,90. RC. Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido. Fazer parte da sua economia, fazer parte de você. Filé de coxa e sobrecoxa Nati, R$14,98. Pernil suíno, R$17,98. Linguiça mista Perdigão, R$15,98. Leite BH, R$3,98. Batata Uai, R$19,90. Boêmia Puro Malte, R$3,58. Supermercados BH, faz parte de você. Atenção, você que gosta de economizar, faça suas compras aqui no Cervejeiro Bebidas. Tem quantidade, variedade e preço baixo de verdade, não é isso não? É isso mesmo. Aqui negociamos com nossos fornecedores o menor preço para garantir a sua satisfação. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. O Indie Banner por somente R$199 é só aqui na Cria Formatos, é isso, Marcelo? É isso mesmo, o Indie Banner do 275 por apenas R$199. E atenção, a pronta entrega. Aproveite para melhorar a sua visibilidade e também as suas vendas. Cria Formatos, vem pra cá. Aqui na troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros, neste mês do Novembro Azul, traga seu veículo para fazer a troca de óleo, estoure o balão e concorra a prêmios, é isso, Fabiana? É isso mesmo. Quer rodar sem preocupação? A troca de óleo é a solução. Vem pra cá. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. De volta, muito bem acompanhado com o Dr. Rodrigo Penha, para a gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. Bandzap está liberado, viu, doutor? A Berenice está lá em Tupaciguara, tem 67 anos e conta o seguinte: doutor, sinto muita dor no pescoço, lado esquerdo. Parece cristais rolando na nuca. O que pode ser isso, doutor? Berenice, olha, essa descrição sua, às vezes a gente costuma ouvir mesmo. E principalmente quando você movimenta. Então, o que acontece? A nossa articulação do pescoço, as vértebras cervicais, acontece a mesma coisa que as outras articulações do corpo, do joelho, do braço. Ela vai perdendo ali a movimentação, começa a ter uma ossificação. A gente chama de osteófitos laterais ou marginais. E aí, quando você movimenta, você até consegue ouvir esses barulhinhos aí. E aí pode acontecer mesmo, principalmente pela posição que trabalhou, né, com a própria idade. Então, precisa procurar um ortopedista e fazer uma ressonância para avaliar qual o grau dessa calcificação, se existe ou não um tratamento para fazer. Uma infiltração, uma fisioterapia, às vezes até mesmo uma cirurgia. Não é normal você movimentar o pescoço e sentir dor. O barulho é até comum para todo mundo. A gente sente barulho, eu sinto, Bagnete, a gente consegue ouvir o nosso pescoço movimentar. Mas essa dor não é comum, procure um ortopedista para a gente saber o que é. Doutor, antes da próxima pergunta, olha só, Araxá emitiu um alerta de prevenção contra o sarampo. Nós começamos a participação do doutor Rodrigo Penha falando dos casos suspeitos aqui em Uberlândia. Doutor, vamos saber da situação com César Campos, está ao vivo com a gente direto de Araxá. Boa tarde para você, César, bem-vindo. Doutor Rodrigo Penha, inclusive, está te acompanhando aqui também. Oi, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde para o doutor Rodrigo, boa tarde a todos. A Prefeitura de Araxá já começou a intensificar as ações de conscientização e vacinação contra o sarampo. O alerta foi emitido depois que a Secretaria de Estado de Saúde confirmou aí os casos suspeitos da doença aí em Uberlândia. O sarampo, como o doutor já ressaltou, é altamente contagioso, pode causar complicações graves como pneumonia, otite, diarreia e até encefalite. A vacina tríplice viral, que protege
protege contra o sarampo, cachumba e rubéola é oferecida gratuitamente pelo SUS e deve ser mantida em dia. Em Araxá, a cobertura vacinal em crianças menores de 2 anos chega a 80% na primeira dose e um pouco menor na segunda dose, cerca de 70%. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza a vacina em 9 salas de vacinação espalhadas pela cidade. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, com horários variáveis entre 7h30 da manhã até as 4 horas da tarde. Para se vacinar é muito fácil, é preciso apresentar o documento com o CPF e também a identidade no posto de saúde. A Prefeitura reforça que a imunização é a maneira mais eficaz de evitar o retorno do sarampo e proteger toda a comunidade. Volto você com o Bagnetti e volto com um pedido para o doutor Roberto também avisar para a gente qual faixa etária a gente deve vacinar e qual a importância de checar aí o cartão de vacina nesse momento. Lembrando que a gente tem uma circulação muito grande aqui entre as cidades da região, né, Bagnetti? Volto com você. Obrigado, César. Doutor Rodrigo Penha está ouvindo aqui, pode responder o César, doutor. Então, o esquema normal de vacinar, toda criança, os 12 meses faz uma e depois, aos 18 meses, faz outra. Então, tem um intervalo. Nessa fase de pandemia, onde a gente tem uma atenção maior, a gente pode vacinar até os 6 meses. Então, a partir dos 6 meses vai vacinar e depois fazer. Bom, a partir de 1, 2 anos de idade, você vai fazer a vacina, todo mundo vai completar duas doses até 12 anos de idade. Entre 12 e 59 anos de idade, precisa só de uma vacina. Então, se eu não lembro se eu fui vacinado ou não, se eu não tenho cartão, não lembro mais, eu posso tomar uma vacina e aí eu vou ficar protegido. Se eu tomei, vai ter algum problema, algum prejuízo eu tomar outra? Não. Lembrando aí que essa cobertura vacinal de 80% não é satisfatória, né? A gente teria que ter mais de 95% da cobertura para a gente estancar essa doença. Então, quem não está vacinado, corre e faz uma dose de 12 a 59 anos. Acima de 59 anos, não tem uma indicação pelo Ministério da Saúde de vacinar, a não ser em caso de pandemia, naquela cobertura, naquele bloqueio que eu te falei, que aí vai fazer na região, e aí pode vacinar idosos, crianças até acima de 6 meses, pode fazer. Mas, basicamente, todo mundo tem que ter pelo menos, os adultos, uma dose e as crianças 2 doses. Você, papai, mamãe, corre lá e completa, vamos chegar aí acima de 95% de cobertura. Doutor, o Douglas está acompanhando o programa, tem 66 anos. Ele gostaria de saber se, após a cirurgia do infarto, com instalação de stent, é necessário o uso do AS. Interessante, né? Então é um procedimento, não é uma cirurgia, né? Não tem corte. E o stent, que é aquela molinha que a gente coloca, a gente põe ali por dentro do vaso. E vai sim. Então todos os pacientes que tiveram isquemia, que infartaram, tiveram AVC, que fizeram stent ou fizeram ponte de safena, existe um benefício muito grande de usar o AS, que é a aspirina, para o resto da vida. Eu brinco com meus pacientes que é para usar até 3 dias depois que morrer. Não esquecer, porque esse remédio vai diminuir a chance de você ter um novo infarto, de ter um AVC. Então, quem fez procedimento, quem já infartou, quem tem ponte ou quem tem stent, utilizar a aspirina, tem vários nomes comerciais, o AS, até 3 dias depois que morreu. Tô fora, hein, doutor? O Jonathan, lá de Uberaba. Jonathan, manda a idade, por favor, que é muito importante nesse caso aqui. O Jonathan de Uberaba gostaria de saber, doutor, o motivo de levantar 3 a 4 vezes durante a noite para urinar. O Jonathan completa, ele fez o exame, o PSA, e deu normal. Então, o que pode ser? Jonathan, manda a idade para cá. Ô Jonathan, alguma coisa está estranha aí, né? Então, essa urgência, que a gente chama de urgência urinária, não está normal. Então, a gente tem que investigar. Primeiro, causas da próstata, porque não é que você urina muitas vezes, você levanta, quem tem a próstata aumentada, e aí mesmo que o PSA está normal, mas a próstata de todo homem aumenta acima dos 40 anos de idade, 100% dos homens vão ter aumento da próstata. E aí, você urina, mas você não esvazia a bexiga por inteiro, você esvazia metade da bexiga. Para você esvaziou, mas a sua bexiga ainda continua cheia. Ele falou a idade? 70 anos. Então, 70 anos. Então, aí você fala assim, não, mas eu esvaziei. Não, quando a gente faz o ultrassom, pede para o paciente fazer xixi e faz o ultrassom, tem metade da bexiga está cheia. E aí, logo, você vai dormir, daqui a pouco ela está cheia de novo, porque ela já estava metade cheia. Então, precisa de procurar, mesmo que o PSA está normal, isso aí é sintoma de prostatismo que a gente fala. Precisa de procurar um urologista,
para reavaliar isso. Existem remédios que melhoram a força da bexiga, relaxam a sua próstata para você poder urinar totalmente, né? Então essa é a causa principal, 70 anos, não tenha dúvida que deve ser isso. E outras causas também, por exemplo, insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca retém o líquido durante a noite, quando você deita, você consegue melhorar a perfusão do rim e aí você vai urinar. Então chama noctura. Então próstata, insuficiência cardíaca, beber muito líquido. Tem gente que tem costume de beber muita água depois das 6, 7 horas da noite e aí vai levantar várias vezes para urinar. Precisa de investigar. E a outra coisa é diabetes. O diabetes, você manda muito açúcar para o xixi, para a urina, e ele puxa muita água, então você acaba tendo uma poliúria, né? Você começa a urinar demais. Então tem que investigar tudo isso aí. Doutor, olha que legal, toda a região está participando com a gente aqui, recebendo pergunta lá de Estrela do Sul, da Luciana. Ela conta, doutor, que teve um quadro de pressão alta, fez um eco, o cardiologista disse que tinha uma dilatação na veia aorta, mas só receitou o remédio da pressão. Tem alguma coisa que pode ser feita? Ela está lá em Estrela do Sul, tem 49 anos, também sente bastante palpitação. Como é que é o nome dela? Queimação no peito, é a Luciana. Luciana, um abraço para todo mundo de Estrela do Sul, tem um carinho especial para essa cidade. Eu sou cidadão, já fui receber uma homenagem lá com a prefeita, a Deise, né, me homenageou. Tenho muito carinho por essa cidade. O que acontece? Por que houve uma dilatação da artéria aorta? A aorta é a primeira artéria que sai do corpo, ela é grandona, ela que vai distribuir sangue para todo o organismo. E quando a gente tem a pressão alta por um tempo e não trata, é normal que ela dilate mesmo. E aí como é que faz para ela voltar ao normal? Ela não vai voltar ao normal, não tem como fazer ela encolher novamente. Então o tratamento é esse mesmo, trata a pressão, controla a pressão e anualmente repete o ecocardiograma. Existe um limite até onde ela pode dilatar, a partir desse limite fica perigoso ela ter uma ruptura ou ter uma insuficiência da válvula. E aí a gente precisa fazer a cirurgia e operar. Tá? Então não tem nenhum remédio para voltar a aorta para o lugar. O remédio é não aumentar essa dilatação, tratando a pressão alta e o colesterol. Doutor Marcelo Rodrigues, 55 anos. Boa tarde, doutor Rodrigo. Tenho muitas dores nas pernas. O que eu tomo para melhorar? Não consigo andar uma esquina. Aí ele complementa, minhas veias estão todas entupidas. Meu sonho é fazer um cateterismo com o doutor Rodrigo Penha. Tá dado o recado aqui, viu, Marcelão? Marcelo, tem que ver com o que o cateterismo pode te ajudar. Então, esse sintoma que você está referindo, você começa a andar e a perna dói. Chama claudicação intermitente. Anota aí, escreve aí para você estudar um pouquinho sobre isso. Claudicação intermitente. É a insuficiência das artérias em irrigar a sua perna. Um dos tratamentos é controlar a pressão, controlar o colesterol, controlar o diabetes, diminuir o peso e fazer exercício. Mesmo que vai doer, você vai fazer o exercício para tentar melhorar a irrigação da perna, mesmo doendo. E aí existem alguns vasodilatadores que a gente usa para melhorar e alguns remédios para afinar um pouquinho o sangue, para ajudar isso, né? Primeiro, antes de pensar em fazer o cateterismo do coração, precisa procurar um vascular, ver se não é cirúrgico esse tratamento da sua perna através de um ultrassom e depois sim tem indicado uma arteriografia e se tem artéria obstruída na perna, existe uma chance de mais de 70% de ter alguma artéria obstruída no coração. Você tem que tomar bastante cuidado e precisa sim de procurar um cardiologista para fazer o seu acompanhamento. Doutor, o João Muniz está lá em Uberaba, ele tem 64 anos. Doutor, meu coração bate entre 40 e 52 batidas. Isso é normal? Ele não falou a referência. Ele fala que desde os 40 anos é assim. Ô João, abaixo de 50 batimentos por minuto, a gente fala bradicardia. É um coração mais lento. Não é normal. O normal são batimentos entre 50, 60 até 70 batimentos cardíacos. Essa é a fase normal. Pode ser algum remédio que você está tomando, alguns remédios para pressão pode abaixar a frequência cardíaca, ou pode ser algum caso onde você é um atleta, né, que corre bastante, que faz muito exercício. A gente fala que isso é o coração do atleta. Aquele corredor famoso lá, o Usain Bolt, a frequência cardíaca dele de repouso era 40, porque ele fazia muita atividade. Então, atletas, pessoas que fazem principalmente corrida, tendem a ter frequência próxima a 50 ou abaixo. Agora, precisa de ver também se não é um problema no marcapasso do coração. Se tiver sintomas como desmaio, tontura, né, ou dor no peito, precisa procurar um cardiologista, que às vezes é até um caso de pôr um aparelhinho para ajudar nos seus batimentos cardíacos.
Vamos agradecer ao doutor Rodrigo Penha pela participação toda quarta-feira aqui no nosso quadro Médico do Povo, falando da sua saúde. Doutor, muito obrigado. Até semana que vem. Até a semana que vem. Está marcada a nossa consulta. Obrigado pela participação. Vamos seguindo aqui com as notícias. Uma carreta carregada com adubo mineral tombou e deixou o trânsito lento na BR-050 entre Araguari e Uberlândia. Apesar do susto, o motorista dispensou atendimento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga se espalhou pela via e, no momento, os dois sentidos se encontram interditados. Eita nós, hein? O trânsito está fluindo pelo acostamento. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, atuam no local para sinalização. Quem vai passar por aí, tira o pé. Se puder esperar, liberar, melhor. Se tiver que ir, vai devagar, porque o trânsito vai estar complicado, lento, até que a situação se normalize. E olha só, foi recuperada uma carga de adubo furtada e 2 pessoas acabaram sendo presas, isso no Alto Paranaíba. A operação realizada pela Patrulha Rural. César Campos de volta tem as informações. César. Bagnete, a ação da Polícia Militar foi na zona rural de Patrocínio. Durante a operação, a Patrulha Rural localizou um homem com mandado de prisão em aberto e recuperou uma carga de... Pequena interrupção na transmissão do César. Tá vendo aí? A gente está vendo uma outra imagem. Essa é uma imagem de Uberlândia, tá? O César depois ele volta, então já adiantando a informação para você, pode colocar um acidente envolvendo 3 veículos, deixou um carro tombado, isso na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Uberlândia, pertinho da delegacia da Polícia Civil. Motoristas que passavam pelo local registraram o carro virado na avenida. Testemunhas contaram que ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros não precisou ser chamado para o atendimento dessa ocorrência. Mas está aí, essa é a imagem do nosso cotidiano, do nosso trânsito. Bora fazer um intervalo rápido aqui no Minas Urgente, ainda tem muita informação para você, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação, com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Sua casa merece o melhor. Black November RC. Com descontos inacreditáveis. Piso Extra mais brilho, R$ 21,90. Piso Extra retificado acetinado, R$ 24,90. Piso Premium retificado acetinado, R$ 28,90. RC. Qual o seu maior sonho? Comprar uma casa, montar seu próprio negócio ou fazer aquela viagem com sua família. Então compre o Triângulo da Sorte, que tem sorteio especial com mais de R$400 mil em prêmios. E só no quarto prêmio tem R$300 mil. Para você realizar seus sonhos. No primeiro e segundo prêmio, R$20 mil em cada. No terceiro, 40 mil. No quarto prêmio, R$300 mil. Quanto? R$300 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Isso mesmo, são mais de R$400 mil em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Aqui no Instituto Implementar, cada atendimento é mais do que um tratamento. É a oportunidade de realizar o seu sonho. Não é isso, Ana Maria? É isso mesmo. Aqui eles realizaram o meu sonho e eu voltei a sorrir. Venha você também para o Instituto Implementar. Vem pra cá. Participe da promoção Aniversário Premiado Rede Soma Drogarias. A cada R$50 em compras em uma das 7 lojas Rede Soma Drogarias, você concorre a uma moto, TVs e muito mais, hein, BL? Isso mesmo. Siga nosso Instagram e participe. A única farmácia que te dá prêmios, Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Vai pegar a estrada antes? Faça uma revisão, check-up do seu carro ou picape na Fialto Multimarcas. O melhor serviço com atendimento personalizado e preço justo, hein, Samanda? É isso mesmo. Tá com problema no seu veículo diesel, linha leve? Vem pra Fialto. Fialto Peças e Serviços, vem pra cá.
Minas de volta, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, sua companhia, né? Pena que passa rápido demais, mas ainda dá tempo de mais informação aqui no Minas. Várias mercadorias foram apreendidas durante uma operação de combate ao contrabando e descaminho BR-050 entre as cidades de Delta e Uberlândia. Atravessou São Paulo para Minas, o bicho pegou. Tudo começou através de uma fiscalização da Receita Federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Aí eles vistoriaram 15 ônibus de transporte interestadual, né? Estavam vindo lá da região sul-sudeste para cá. E aí, então, durante a ação foram apreendidos produtos trazidos ilegalmente para o país. Entre eles, caixas de cigarro, né? Todos do Paraguai, telefones, ampolas de medicamentos e outros produtos. O valor estimado das apreensões é de cerca de R$250 mil. Os responsáveis podem responder pelo crime de contrabando ou descaminho. Olha só, e a tendência é aumentar consideravelmente essas apreensões justamente com a proximidade do Natal. Então o pessoal vai lá, os famosos muambeiros, né? Porque está comprando ilegal, tem gente que compra de forma legal, está tudo certo, com nota fiscal e tudo mais, e produtos permitidos. Fora isso, é muamba. E aí vai se explicar com a polícia. Olha só, o Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. Passou rápido demais, mas está chegando o Band Mulher com a Vanessa Pires, claro que você não vai perder. Estou sabendo que tem receita boa demais da conta lá, então você tem que conferir, tá bom? O Minas Urgente volta amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã também tem receita, amanhã é dia do Prato de Minas, aqui para você. A todos, uma ótima tarde, um forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte